Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou mais uma vez aqui nesse vídeo no canal Feminina Gospel. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes. Estou aqui sempre trazendo uma palavra, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre a questão de jejuarmos, né? Eu vejo aí muitas pessoas nos ensinando, homens de Deus, homens que conhecem a palavra, nos ensinando que o jejum é somente para as coisas espirituais. Isso faz com que muitas pessoas não lutem, não recebam a bênção de Deus. Nós precisamos entender o que está escrito na palavra. Muitas vezes nós vemos pessoas falando daquilo que eles acham, tá? Então, como eles não estão passando por um processo difícil, talvez nunca tenham tido essa experiência, eles vão ensinar aquilo que eles acham. E nós precisamos aprender que nós temos que entender o que está na palavra de Deus. O que eu acho, o que eu penso, isso daí pouco importa, porque isso não muda a vida de ninguém. Agora nós precisamos parar, pensar, analisar e ver se aquilo que o homem de Deus está ensinando, a mulher de Deus está ensinando, está conivente com a palavra de Deus. Porque às vezes nós tiramos os nossos pensamentos, as nossas conclusões, e aí vamos ensinar, né? Eu acho que o jejum é somente para buscar coisas espirituais. Primeiro ponto, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você está passando um processo difícil aí na sua vida, as portas estão fechadas, você vem já de uma luta financeira já há muito tempo, tem buscado em Deus e não vê solução para a sua vida. E você fala assim, meu Deus, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, mas eu não vejo mudança na minha história. Então, muitas vezes, nós precisamos entender que há uma luta espiritual. Nessa questão, sim. Eu tenho deixado aí no último vídeo que o mundo espiritual que rege o nosso mundo físico. Tá? Então nós precisamos entender quais são as armas que eu tenho, que Deus deixou para nós aqui na palavra, que eu posso usar para que essas bênçãos cheguem nas minhas mãos, para que eu pare de sofrer com tantas coisas que estão aí no meu dia a dia, no meu decorrer da vida, e às vezes nós não conseguimos entender porque não há solução. Não há solução se eu estou lá na igreja, se eu vou todo dia, se eu cumpro todos os rituais, tudo que pede para eu fazer eu faço, e não há mudança. E nós precisamos entender que há uma luta, que nós estamos em guerra sim. Eu já disse para vocês em alguns vídeos passados que antigamente a guerra era física, né? Então uma pessoa, Deus falava assim, ó, vocês vão conquistar a terra prometida. Foi uma promessa ali para o povo de Israel. E aquele povo ficou ali durante 40 anos no deserto por causa de desobediência. O plano de Deus para eles inicial era só 40 dias. Mas devido à desobediência, devido a ir para caminhos que não eram para ser seguidos, eles sofreram. E mesmo assim eles viram ali o milagre de Deus, a mão de Deus sobre a vida deles durante aqueles 40 anos. Mas o que eu quero trazer para você aqui, naquela época, como que eles conquistavam? Através de guerras, de luta, não é verdade? Eles saíram ali do Egito, foram caminhando rumo à terra prometida e os milagres foram acontecendo. E quando chegou ali na terra prometida, tinha uma promessa, Deus falou que ia dar para eles uma terra que manava leite e mel, mas para alcançar aquela bênção, aquela promessa, havia ali os percalços, havia ali as dificuldades, havia ali homens guerreiros que estavam naquela terra. Então, quando aqueles 12 espiãs foram lá ver a terra, 10 voltaram desanimados, dizendo que não, a terra realmente mana leite e mel. Trouxeram cachos de uvas enormes, precisaram de 2 homens para carregar aqueles cachos de uva, mostrando ali a prosperidade, né, naquele local. Só que os 10 voltaram dizendo que era muito difícil, porque tinha gigante naquela terra. Eles teriam que lutar para tomar posse daquela bênção. Apenas 2 homens voltaram dizendo que sim, que a terra era muito maravilhosa, aquilo que Deus havia falado era verdade, a terra manava leite e mel, tinha gigantes, mas eles iam vencer. Como Deus fez com eles saindo ali do Egito. Eles venceram grande batalha. Venceram ali Faraó e seu exército. Então ele voltou trazendo essa mensagem. De 12, apenas 2 pessoas confiaram e creram no poder de Deus. Então, gente, essa é a vida. Nós sempre estamos em guerra. Naquela época era tomada a força. Então ali eles guerrearam com o gigante e tomaram posse da terra. Entraram ali naquela terra somente Josué e Caleb e algumas pessoas. A maioria do povo não receberam aquela bênção, porque não foram lutar, porque não acreditaram, tá bom? Então é dessa forma, a nossa vida continua hoje do mesmo jeito, nós temos que lutar. Então por isso que nós vemos que alguns vencem e outros não, porque são 10, são 12, 2 confiam e 10 não. Essa é a proporção, tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes nós estamos recebendo a bênção do Senhor porque estamos dando ouvido a homens, tá? Que ensinam para nós de maneira errada. A palavra do Senhor é bem clara: meu povo perece por falta de conhecimento. Então se você está vendo uma dificuldade na sua vida, deixa algo claro para você, que o próprio Jesus nos disse o quê?
No mundo nós teremos aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então é claro que mesmo você servindo a Deus, estando com a sua vida no altar, você vai passar por momentos difíceis. Então ficar desempregado, ter uma doença, alguém da sua família ir embora, né? Falecer, uma traição de um amigo, do marido, da esposa. Isso pode acontecer com aquele que serve a Deus, porque são as tribulações da vida. Mas nós venceremos porque nós temos Jesus conosco. Agora o que você precisa analisar a sua vida é ser uma situação constante. Algo que vem desde quando você era criança, você cresceu nessa situação, na miséria, né? Na dificuldade. Observar a sua família. Minha avó se separou, minha mãe se separou, eu também me separei, né? Isso é normal. Às vezes na família, né? O vô bebia, era alcoólatra, o pai era alcoólatra, agora o filho também é alcoólatra. Será que isso é normal? Será que é apenas coincidência? Uma vida miserável, cresceu na miséria, passando dificuldade, passando necessidade, cresceu, nunca consegue nada na vida, tenta tudo que faz não dá certo. Gente, é questão de analisar, foi o que eu fiz na minha vida, tá? Eu comecei a pensar, não é possível que essa é a vontade de Deus. Eu cresci ouvindo meu pai falar que Deus, algumas pessoas ele prosperava e outras não, né? Porque tem uma parte na Bíblia aqui que diz que tem um dom da prosperidade. Há pessoas que Deus escolhe para enriquecer mesmo, tá? Então, algumas pessoas serão riquíssimas. Deus vai escolher essas pessoas. Mas também nós temos que entender que aquele que serve ao Senhor, ele tem que ter prosperidade na vida. Disse que fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi a descendência de Deus mendigar o pão. Então a descendência de Deus não pode mendigar o pão. Aquele que serve a Deus, aquele que anda na presença do Pai, não pode ficar mendigando o pão. Você tem que ter pelo menos uma vida tranquila, básica. Uma pessoa que trabalha, que paga as suas contas em dia, se paga o seu aluguel, paga em dia, água e luz em dia, tem um alimento na sua mesa. Então é certo que algumas pessoas não vão ser riquíssimas, mas uma vida tranquila, próspera você precisa ter, porque você é servo do Senhor. É inadmissível que um servo de Deus fique pedindo esmola, fica pedindo uma cesta básica na igreja, fica andando mal vestida, andando com o sapato furado. Não pode cuidar do cabelo, não pode cuidar do corpo, porque está numa necessidade tão grande que se tirar o dinheiro para comprar um shampoo, falta para comprar um alimento. Isso não é uma vida de cristão, isso é miséria. E a miséria é de Satanás. A miséria é de Satanás, não é de Deus, não vem de Deus. Então, se você está passando por esse processo, há alguma coisa espiritual acontecendo. E como que eu venço isso, gente? Com as armas espirituais. Eu já passei por um processo difícil, que eu vivia na miséria, na escassez. Eu cresci uma infância onde eu andava mal vestida, onde as pessoas me apontavam, riam de mim. Passei várias situações. Meu pai, coitado, sofria muito para criar aquelas 5 crianças, né? Ele era aposentado, ele ficou doente. Tem um processo terrível que meu pai passou. Mas eu achava que aquilo era a vontade de Deus. E hoje eu vejo que aquilo era uma maldição na vida do meu pai. Pois o pai dele era um homem próspero. O pai dele, na época que ele ainda era criança, o pai dele teve restaurante, teve depósito de banana na época. Meu avô tinha caminhão. Hoje quem tem um caminhão já é algo bom, né? Imagina naquela época. Há anos atrás, meu avô era uma pessoa que comprava terreno, construíam casas. E um dia, meu avô ficou doente. Ele tinha um restaurante, meu pai contava essa história. Ele foi lá trabalhar, naquela época ele tinha lá acho que era uma carroça, colocava as coisas do restaurante. Um tempo bem antigo, tá? E aí ele estava indo lá para levar a matéria-prima para fazer ali o almoço, né, do restaurante, e um vidro eu não sei se era de óleo, um vidro grande, estourou do nada. E depois daquela situação, meu avô começou a ficar doente. Meu avô teve que vender as coisas que ele tinha lá, ele morava em Presidente Prudente, teve que vender tudo e vir para São Paulo. Com o restinho de dinheiro que sobrou, ele comprou um terreno em Guarulhos, onde eu cresci ali, eu nasci ali, cresci ali, né? E ali ele começou uma vida muito difícil. E a partir dali só foi dificuldade. Nunca mais ele foi próspero daquele jeito. Daquela época que ele prosperava, as pessoas ficavam assim, sabe, de olho em cima. Porque eles cresciam. E ainda assim, com toda a dificuldade, ele comprou um terreno em outro local aqui em São Paulo, né? Chama ali Jardim dos Impérios, em São Paulo. E comprou também ali em Piruíbe, com toda a dificuldade. Mas os filhos, eu via uma situação muito difícil. Um desses filhos é o meu pai. Então, meu pai era um homem muito criativo, um homem forte, um homem que corria atrás das coisas, que sonhava. E novo ainda, ele teve um derrame, ele teve que ficar na caixa.
e foi aposentado por invalidez, então ganhava muito pouquinho, não podia trabalhar, tinha problemas de saúde gravíssima, pressão alta, problema no coração, uma vida miserável, e nós crescemos nessa situação. E eu olhava aquilo e pensava, meu Deus, por que nós vivemos assim? E eu conversava, pai, por que é essa situação? Não, porque Deus permite assim, não tem que reclamar, Deus quer dessa forma. Gente, e depois disso, lá vem eu, que sou a filha do meu pai. Uma pessoa também que sempre correu atrás, que nunca fiquei esperando cair nada do céu. Sempre fui batalhadora e vi a minha vida estagnada. Tudo que eu fazia não dava certo. Eu estudava, eu fazia curso, eu batia nas portas fechadas. Fiquei anos com portas fechadas na minha vida. Não prosperava e tinha tudo para crescer. Foi quando eu comecei a me revoltar contra Deus. Comecei a falar, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Por que o Senhor permite abençoar todo mundo, menos eu? O que eu fiz de errado? Eu não conseguia entender porque eu servia ao Senhor, vivia na igreja, cumpria rituais. Fiz parte de várias coisas dentro da igreja. Fui dirigente de ciclo de oração, fui dirigente de louvor, sabe? Me dedicava na presença do Pai e as coisas não fluíam. Casamento destruído, vida miserável, portas fechadas, andava mal vestida. Eu tinha vergonha, às vezes tinha uma festa, as pessoas compravam seus vestidos belos e bonitos para ir no casamento, eu pegava o vestidinho que eu tinha, sabe? Chegava lá, todo mundo bem vestido, bem arrumado, e eu sempre humildezinha, eu sempre pobrezinha, na miséria. Meu filho com a calça pela canela, a criança com a sandália, com o dedinho saindo para fora, porque era uma dificuldade para comprar uma sandália. Eu cheguei numa situação que eu nunca... Foi o ponto que mais me marcou na minha vida. Foi o dia que o meu filho, ali já estava eu e minhas 3 crianças sozinhos, casamento destruído, o marido foi embora, o marido era infeliz ali naquele lugar, um lugar oprimido, em 2 cômodos apertados, gente, muita miséria. E eu ia na igreja todos os dias, eu orava todos os dias. E eu não conseguia entender porque eu vivia naquela miséria. Então, o ponto para mim crucial foi o dia que, naquela época, eu acho que ainda tem por aí, passava um rapaz de bicicleta vendendo pão, o pão era R$1. E meu filho ficava ali na frente da casa, né? A gente morava numa casinha pequenininha, então tinha uma escada e na frente ali, a nossa rua era tranquila, eles ficavam brincando, as crianças ali. Então, pela manhã, lá vinha aquele rapaz com a bicicleta buzinando, né? E quando eu ouvi o barulho da buzina, eu falava, oh meu Deus, lá vem meu filho era pequenininho, tinha uns 4, 5 anos. Ele subia e falava, mamãe, compra pão pra mim. Eu olhava pra ele e falava, a mamãe não tem dinheiro pra comprar, filho. Aí ele ficava olhando pra minha cara, gente, meu coração cortava. Isso aconteceu durante 3 dias. Meu filho descia só de voltar naquilo lá, me emociona. Uma mãe vê um filho pedir um pão que custa R$1 e você não tem. Então ele descia. Quando era no outro dia, acontecia a mesma situação e não tinha como impedir, porque a nossa casinha era praticamente na rua. Sabe aquela casa que tem uma portinha que dá pra rua? Então a hora que ele vinha buzinando, ele, mamãe, compra pão pra mim? A mamãe não tem, filho. R$1, gente. E naquele dia eu lembro que eu fiquei muito indignada com Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Sabe o que eu falei pra Deus? Eu nunca me esqueci desse dia. Eu falei pra Deus assim, gente, Deus olha o nosso coração sincero na presença dele. Naquele dia eu disse pra Deus, Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor não sabe. Eu tive essa audácia, gente, de falar isso pra Deus. O Senhor não sabe o que eu estou passando, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. E tudo que o seu filho precisasse, o Senhor podia dar. Agora eu não posso comprar um pão que custa R$1 pro meu filho. E naquela hora o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, eu sei o que você está passando. O meu filho também esteve numa situação muito difícil. E por amor a vocês, eu também não pude fazer nada. E naquela hora eu comecei a chorar. Comecei a pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa o que eu falei. A gente fala porque tá angustiado, né? Não tem sabedoria. E o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso. Acalentou ainda o meu coração. E no outro dia, meu filho tá lá e sobe com o pão nas mãos. Aí quando ele sobe, eu olho pra ele e falo, filho, quem te deu esse pão? Ele falou assim, o moço da bicicleta. Então acho que aquele rapaz via aquela criança com aquele olhinho pro pão todo dia. E naquele dia ele deu um pãozinho pro meu filho. Eu me alegrei, agradeci a Deus por essa bênção, mas fiquei tão triste ao mesmo tempo, que eu falei, Deus, que situação é essa? Que miséria é essa na minha vida, Deus? Que eu não tenho R$1 para comprar um pão pro meu filho.
E a partir dali eu falei, Deus, isso não é normal. O que está acontecendo? Aí Deus disse para mim, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Então foi como se virasse uma chave. Eu falei, Deus, então quem está trabalhando na minha vida é Satanás? É. Aí eu fiquei mais indignada, mas como assim? Eu nasci no berço evangélico, meus pais eram cristãos, vivia dentro da igreja, eu fazia parte de coisas dentro da igreja, e como Satanás estava agindo na minha vida? Foi quando eu fui numa igreja que todo mundo critica, tá? Por isso eu falo pra vocês, gente, não se apegue em placa de igreja. Todas as igrejas têm um lado bom, um lado ruim. Por quê? A própria palavra diz que dentro das igrejas, dentro do povo, no meio do povo de Deus, tem o joio e o trigo. Mas fique tranquilo, porque naquele dia o Senhor vai fazer a separação. Ele vai tirar o joio do meio do trigo. Entende? Então não se preocupe com isso. Então eu não me peguei a placa e fui nessa igreja. Vou até falar o nome dela, Igreja Universal. É a única igreja, eu já andei em várias igrejas, tá? Eu ainda vou falar pra vocês sobre essa situação. Então eu fui na Igreja Universal, no dia que eles, é sexta-feira, onde eles fazem as orações lá, para expulsar demônios mesmo, porque os demônios existem, gente. O mundo espiritual existe. Muitas igrejas ficam naquela, vamos cantar o hino, bate palma, dança, canta, pula. Uns caem no chão e depois volta para casa e a casa tá lá. Casamento destruído, portas fechadas, doença dentro da casa, do lar, marido traindo, marido foi embora, filhos nas drogas e o irmão tá todo dia na igreja, tá cantando, tá caindo no chão, tá pulando e a vida destruída. Nós precisamos ver o que está acontecendo, gente, no meio do povo de Deus. Aí vem esses irmãos dizendo para nós, ensinando coisas erradas. Que você não pode orar e jejuar para pedir coisas. Não, não pode. É só o espiritual. Você é anjo por acaso? Você é um anjo? Você não precisa das coisas da terra? Porque eu sou uma ser humana, como qualquer outra pessoa. E eu preciso das coisas materiais, sim. Eu preciso da condição de pagar meu aluguel, pagar minha água, dar um alimento pro meu filho, para minha filha poder ter um momento de lazer, ter um momento de poder passear com a família, de poder nutrir ali o amor com a família, que é o nosso primeiro ministério na presença do Senhor. Então nós não precisamos só das coisas espirituais, não. As coisas espirituais em primeiro lugar, mas as demais coisas nós precisamos também. Então quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, o Senhor vai acrescentar essas coisas que nós precisamos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que há uma luta, que há uma guerra espiritual e que demônios trabalham constantemente para que você não cresça, para que você não receba a bênção de Deus, para que você não seja próspero, para que a sua família não haja felicidade no seu lar, união, amor dentro da sua casa. Gente, qual é o pai de família, qual é a mãe de família que vai dormir feliz, sabendo que está faltando alimento para o seu filho? Sabendo que o seu filho precisa estudar e não tem condições de pagar um curso, de pagar uma faculdade? Qual é o pai de família, mãe de família que fica feliz sabendo que o lar está em destruição? Gente, isso vem de Satanás na vida da gente para nos destruir. Então nós precisamos entender que existe um mundo espiritual e que há uma guerra. E estamos em guerra constante. E como vencemos essas batalhas? Será que é murmurando? Será que é chorando? Será que é se lamentando? Será que é agindo na presença de Deus? Armas espirituais. Quais são as armas espirituais que nós temos? Oração e jejum. E o jejum, quando você faz um jejum, não é só para buscar as coisas espirituais, não. Quando você está fazendo jejum, você já está buscando as coisas do céu. Se eu estou orando e jejuando por uma determinada causa, eu estou buscando em Deus. Então quando você vê um homem falando aí, um homem de Deus, né? Uma mulher diz, não, porque nós não podemos fazer troca, nós não podemos jejuar por coisas... E está escrito isso aonde aqui na Bíblia? Precisa mostrar, está aqui na Bíblia falando que não pode. Gente, quando você lê a palavra do Senhor, eu fico indignada com isso. Quando você lê a palavra do Senhor, até anotei aqui, ó. Vamos lá. As pessoas que dizem isso não sabem o que é crescer em miséria e na escassez. Não sabem o que é uma família destruída por alcoolismo, drogas e vida sentimental destruída. Até mesmo doenças, na verdade. Por exemplo, como eu disse para vocês, você vê aí a família sendo destruída desde, né, do início lá, a avó, bisavô, o pai, o filho, agora os netos. Tudo passando um processo difícil. Você vê aí que tem uma casta de demônio. Você vê aí que tem uma maldição. Algumas igrejas ensinam o que é que não existe maldição. Como não? Como não? Isso é o que então, gente?
É só pensar. Ah, não, mas porque Jesus levou sobre ele toda a nossa enfermidade, né? Todas as maldições. Ele não levou nossas enfermidades e nós ficamos doentes? Foi outro questionamento que eu fiz com Deus. Falei, Deus, mas me ensinaram, porque eu fui perguntar. Gente, eu tô achando que isso é uma maldição, é algo espiritual. Não, não existe isso. Porque Deus já levou sobre ele, né? A partir do momento que você aceitou Jesus, é tudo lindo, gente. Onde que está escrito isso na palavra? O Espírito Santo de Deus me disse isso no meu coração. Jesus não levou sobre ele todas as enfermidades e vocês não ficam doentes? O que quer dizer isso, gente? Que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Que quando eu passo por um processo difícil, eu tenho em Jesus a saúde, eu tenho em Jesus a prosperidade, eu tenho em Jesus a graça, a misericórdia. Em nome dele, eu vou orar e vou receber as bênçãos, mas eu preciso tomar posse disso. Não é só aceitar Jesus e tudo fica lindo, não. Há uma guerra constante. A palavra diz que o reino de Deus é tomado à força. Então, gente, quem fala isso é uma pessoa que não sabe do que eu estou falando. É uma pessoa que talvez venha de um berço tranquilo, né? Teve sempre todas as coisas, as portas sempre foram abertas, tem uma vida plena. E ele, quando faz oração e jejum, é só para buscar as coisas espirituais. E tá ótimo. Eu faço isso também. Tem dias que eu faço jejum e oração para buscar só algo espiritual. Eu falo, Deus, me dá força. Senhor, me revista da tua graça, me revista do teu poder. Me dá graça para passar as situações espirituais que eu estou passando. Eu estou buscando só o espiritual. E aí eu oro, eu busco a Deus, eu leio a palavra. Estou buscando ser revestida da graça, do poder de Deus para poder vencer Satanás aqui na terra. Tem momentos que eu faço esse tipo de jejum. E eu já fiz jejum para Deus quebrar a maldição na minha vida. Porque só eu sabia do que eu estava passando. Quando eu falava com os irmãos, não, minha irmã, isso não existe. Não, fica tranquila. Se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu estaria lá naquele lugar onde eu estava, naquela casinha apertada com as crianças, que agora já são grandes, comendo pão que o diabo amassou até o dia de hoje. Mas eu me levantei, mas eu fui buscar e comecei a ler a palavra, comecei a entender como aquele povo viveu, como que eram as lutas, quais são meus direitos em Cristo Jesus, como que eu devo agir, o que eu devo fazer para sair dessa situação. E como eu disse, eu fui naquele dia na igreja, cheguei lá com a vida destruída, casamento destruído, vida financeira destruída, saúde destruída, eu estava em depressão. Então eu cheguei lá e na hora que foi a oração, quem colocou a mão na minha cabeça, eu senti um peso espiritual tão grande que eu quase caí, tá? Colocou a mão na minha cabeça, eu cheguei para trás assim, ó, e senti mesmo uma coisa horrível. Eles oraram, expulsaram aquilo sobre a minha vida e eu saí de lá mais indignada. Saí de lá falando, Deus, não é possível. Como assim? Eu dentro da igreja, eu nasci no berço evangélico, eu servi a ti, e como que eu senti isso na minha vida? E ali eu comecei a buscar naquele lugar, fiz campanha, comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a batalhar, e foram anos e anos lutando, até o dia de hoje ainda luto, porque nós estamos em luta até Jesus voltar e nos buscar, gente, luta constante. E a partir daí então eu comecei a aprender a buscar a Deus e as armas espirituais, e comecei a orar e jejuar sim, oração e jejum. Senhor, eu vou fazer 3 dias de oração e jejum para que as portas se abram na minha vida. Eu vi as coisas acontecer, depois eu vou contar mais pra vocês aí. Eu fiquei 10 anos com portas fechadas, fizeram um trabalho de macumbaria, além de toda a maldição que eu já tinha, alguém fez um trabalho de macumbaria pra mim, para as portas ficarem fechadas. E 10 anos as portas ficaram fechadas, eu não consegui emprego em lugar nenhum. Eu já tinha estudo, eu tinha curso, eu tinha experiência e as portas não se abriam. Eu vi a pessoa que fez falando pra mim, você não vai trabalhar mais. Bom, depois eu entro nesse detalhe aí. Então eu tive que entrar lá, eu comecei a fazer uma campanha de oração e jejum, buscando armas espirituais, e eu venci. As portas se abriram. Depois que aquela maldição foi quebrada, eu vou te contar um pouquinho depois. Eu já até contei em alguns vídeos, mas já tá perdido. Depois eu conto sobre isso. As portas se abriram e nunca mais eu fiquei com portas fechadas. Chegou momentos aí de eu ficar com uma porta fechada durante um ano, passar alguma situação, mas outras portas dentro de casa estavam abertas, de algum lugar estava pingando, sabe? E é assim, gente, sempre dessa forma. O inimigo sempre lutou na minha vida financeira, tá? E na minha vida sentimental. Para cada um, ele trabalha de uma forma. Tem pessoas que estão em enfermidade, né? Graças a Deus eu tenho muita saúde, tenho muita força, tenho muita graça do Senhor. Já passei um processo aí de uma enfermidade que eu recebi a bênção. Já tive depressão, Deus me deu graça, eu me levantei. Mas a parte da minha vida, na área que Satanás sempre trabalhou, é a área financeira e a área sentimental.
Então eu consegui vencer lutando. Eu consegui vencer usando armas espirituais. E não dei ouvido a esses homens e mulheres, porque o jejum não pode ser negócio de troca. Como que não? Como eu disse para vocês, eu até anotei aqui para não esquecer. Vamos lá. Daniel fez jejum. O jejum dele não foi para buscar coisas espirituais. Era uma guerra, uma batalha que ele estava passando. Ele jejuou durante 21 dias para que ele pudesse receber a bênção. Porque Satanás estava segurando e não queria que ele recebesse a bênção. Deus mandou a bênção e Satanás queria impedi-lo. Mas a bênção chegou nas suas mãos. Esther fez um jejum para que Deus livrasse o povo dela da morte. E livrasse ela também da morte. Então foi um jejum de 3 dias. Acerca dessa situação, onde ela ia entrar ali na presença do rei para pedir que o rei intervisse a favor deles. Então ela sabia que ela indo lá, ela corria risco de morte, tá? Então ela falou, vamos orar, vamos jejuar durante 3 dias e eu vou chegar na presença do rei. Se eu morrer, morri. Se eu viver, viverei. Vou fazer isso, vou entrar lá na presença do rei, mas vamos buscar a graça de Deus para que nós possamos vencer essa situação. Ali não era algo espiritual, gente. Tipo, vamos buscar só o que é espiritual. Era uma guerra. Era uma situação que eles iriam passar. Eles estavam ali enfrentando um risco de morte. Nós temos quem mais? Neemias. Uma guerra também. O povo dele estava lá com a cidade toda destruída em Jerusalém. Quando ele sabe dessa situação, ele chora, ele se lamenta. E depois está bem claro na palavra. Ele orou e jejuou. E adivinha o que aconteceu? Deus entrou com providência. Deus usou o rei para poder abençoar Neemias. E Deus abençoou Neemias, que ele chegou lá e edificou aquela terra. Edificou aqueles muros. E ele orou e jejuou por essa causa. Isso era algo espiritual? Gente, observa o que está na palavra. Não fica dando ouvido a esses homens que não sabem o que estão falando. Conhece a palavra e ensina o povo a ficar sofrendo. Então nós temos armas espirituais para vencer essa situação, sim. Não deixe ser roubado por Satanás. Vai você ter sua experiência com Deus, começa a ler a palavra, começa a conhecer quem é Deus, começa a ver como Ele age. Para que você não seja roubado por pessoas que não sabem o que estão falando. Porque não, o jejum é somente para coisas espirituais. Não podemos pedir em jejum coisas da terra, tipo uma porta de emprego, queria comprar uma casa. Gente, às vezes é comprar uma casa, já vi tantos testemunhos, vocês já viram também, gente? Tô lá, vou comprar uma casa, tô com dinheiro e tem tantas objeções e tá tudo dando errado. Vou me levantar em oração, em jejum por essa situação. E começa a orar, Senhor, em nome de Jesus, repreende Satanás que está segurando as portas, que está fechando os caminhos, Senhor, que está fechando os corações, eu preciso dessa bênção. E Deus entra com providência. Pessoas que estão com uma causa na justiça há anos, e aquela causa não sai, e a pessoa começa a orar no propósito de jejum e oração, e Deus entra com providência. Uma doença, uma situação na família. O marido que foi embora, começa a orar, Senhor, eu vou entrar em jejum e oração, eu não aceito, Satanás destruir a minha família, eu quero meu marido de volta. Satanás usou uma mulher para tirar ele de mim, mas ele é o meu esposo, eu não aceito isso, eu vou orar, eu vou jejuar e começa a arrepender. Satanás solta o meu esposo. Satanás sai da minha vida sentimental. E ora e jejua e Deus dá a vitória. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se você está sofrendo ainda, é porque você não tem se posicionado. Se você está sofrendo ainda, é porque você não tem usado as armas espirituais que Deus deixou para nós. O jejum e a oração é para nós, tá? Quando nós oramos e jejuamos, é para que Deus intervenha ao nosso favor no mundo espiritual. Amém? Use o que Deus deixou para nós usar. Deus tem o melhor para ti, mas é necessário que você se levante, tá bom? Deus quer mudar a sua história, mas há uma guerra. E essa guerra só é vencida com oração e jejum na presença de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.